Quando a gente olha para a obra do professor, a gente se dá conta justamente disso. Ele, buscando compreender a realidade na qual ele estava inserido, e tinha ali, claro, um desejo, uma vocação pela vida intelectual, ele sempre se definiu como um escritor, aquela individualidade que ele sempre ressaltava, né? O escritor é a pessoa, é a vocação mais individual que existe, e ele buscando, então, se tornar um grande escritor, um grande estudioso, ele entende que a primeira etapa seria olhar para o ambiente em torno e ver quais eram os estímulos que existiam e quais eram, evidentemente, os obstáculos, quais eram os constrangimentos para que essa vida intelectual se desenvolvesse. Quando ele faz isso, ele se dá conta de uma porção imensa de coisas. E a partir daquilo ali começa a se desdobrar, então, o trabalho de crítica cultural que ele desenvolvia. Primeiro, tentando compreender as pessoas que existiam ao redor dele, primeiro tentando compreender os tipos psicológicos das pessoas que atuavam na sociedade brasileira, seja na vida intelectual, seja na vida prática, em outros aspectos. Então, ele se desdobra ali, desenvolvendo uma série de teorias que permitem a ele fazer essa leitura, como é o caso, por exemplo, da teoria das 12 camadas da personalidade. Ele integra ali um conjunto enorme de escolas psicológicas, algumas delas que tomavam uma única camada como a totalidade do, do fenômeno psíquico, né, psicológico, e ele mostrava que não, haviam etapas distintas de uma evolução, de um desenvolvimento psicológico normal do ser humano. Depois disso, ele se volta também para aquelas estruturas políticas, simbólicas, que de alguma forma embotavam a sensibilidade, embotavam a consciência individual e funcionavam ali como constrangimentos para que essa consciência não se desenvolvesse. Ele começa a se dar conta, portanto, de que havia ali uma série de ideologias, uma série de movimentos que reivindicavam autoridade de uma forma mais ou menos coletiva, falando em consenso. Vocês devem se lembrar que durante muitos anos no site do professor havia ali uma definição da filosofia dele, que era falando sobre o primado da consciência individual e a revolta, o confronto a toda autoridade que se voltava contra essa consciência individual, sobretudo quando se respaldava numa autoridade científica. E aí você pode pegar desde o socialismo dito científico, passando por outras ideologias, até mesmo o cientificismo moderno, que, de certa forma, criavam esses constrangimentos para que ele se desenvolvesse plenamente como intelectual, como escritor, como alguém capaz de expressar a realidade em torno dele. Claro que você tem vários outros desenvolvimentos. Então, quando a gente pensa ali, por exemplo, na epistemologia, ele tem o seu próprio conceito de verdade, dialogando ali com as tradições, dialogando com Platão, dialogando com Aristóteles, dialogando com Santo Tomás de Aquino, mas tentando compreender desde os elementos menores possíveis, mais atômicos possíveis, até algo amplo. Quando ele chega, por exemplo, à teoria do império, ele se dá conta de que havia ali sucessivas tentativas de um imperialismo, sucessivas tentativas de um domínio político que levava, inclusive, à formação de movimentos revolucionários, que levava à formação de uma religião política, como ele trata ali muito bem no Jardim das Aflições, e tudo isso ele vai desenvolvendo não porque ele queira ferir o inimigo, não porque ele queira opinar, extravasar contra uma figura da qual ele não gosta, um partido que o incomoda de alguma forma, não, porque ele está tentando compreender objetivamente a realidade e está tentando desenvolver categorias que permitam a ele compreender essa realidade e remover esses obstáculos para a consciência individual. Então, um pouco do que eu tento mostrar no curso é justamente esse trajeto que o professor faz, um trajeto ali muito claramente centrado nisso, na consciência individual, com a sua biografia própria, com as suas circunstâncias próprias, vivendo no momento específico, que se dá conta de que, bom, eu estou aqui tentando desenvolver a minha vida interior, eu estou aqui tentando me desenvolver como escritor e como intelectual, mas a este obstáculo, a aquele obstáculo, a este movimento político, aquela tentativa de invasão da minha vida particular para determinar como eu devo agir, como eu devo pensar, e é contra tudo isso que ele se volta. Então, um traço muito interessante da filosofia política dele, que ele próprio sempre ressaltava, é que ele não propunha
nada na clave normativa, ele nunca estava buscando a construção de um mundo melhor, ele nunca estava buscando um modelo de sociedade. O que ele estava buscando era um ferramental todo próprio para a compreensão da sociedade, e a partir desse ferramental, evidentemente, as pessoas reagirem inteligentemente, de modo consciente, dentro das suas próprias circunstâncias, aos problemas que se voltavam contra as individualidades. Isso aí, evidentemente, está muito distante de tudo que se fala sobre a filosofia do professor, da grande mídia, que dizem que ele é guru de algum movimento político, que ele foi responsável por uma ala política dentro do governo, ou mesmo pelo governo como um todo. Essa nunca foi a aspiração dele. Teve acidentalmente, evidentemente, uma influência grande, mas o que ele estava se propondo a fazer era uma coisa totalmente distinta e foi efetivamente o que ele fez. Eu tenho aí alguma bagagem de leitura em filosofia política, ciência política, e eu posso afirmar com muita tranquilidade que o conjunto de ferramentas que ele desenvolveu, o conjunto de metodologias que ele desenvolveu para realizar uma análise política, está ali no primeiro patamar, é algo de primeira categoria. Poucos autores desenvolveram algo tão bom e tão precioso quanto que o professor Olavo fez. E aqui eu estou falando só da filosofia política, não estou falando de todo o resto.